Boa noite. O nosso grupo ele vai falar sobre uma distrofia neuromuscular de Becker, que é uma doença neuromuscular. O meu grupo ele é composto por mim, Carla Priscila, pela Ximene Oliveira e pela Amanda Caroline, e vai estar assim, respectivamente. Para a gente começar, eu vou falar o que é uma doença neuromuscular. A doença neuromuscular é um termo que vai abranger várias doenças e males que vão acometer a função muscular. E ela pode ser patologias interstícias no músculo, que vão ser diretas, ou indiretas, que serão patologias que acometerão o sistema nervoso. Os pacientes de uma DNM, eles vão ter um progressivo comprometimento muscular que vão levar uma perda da modalidade, o uso de cadeira de rodas, né? O uso obrigatório da cadeira de rodas. Também eles vão ter dificuldades para engolir e uma fraqueza no músculo respiratório, o que pode causar uma insuficiência por respiração. Insuficiência respiratória, desculpa. Os distúrbios neuromusculares, eles podem ser divididos em distúrbios de progressão rápida ou distúrbios de progressão lenta, sendo que os distúrbios de progressão rápida, eles são caracterizados por um comprometimento muscular que piora ao longo dos meses e resulta em uma morte em questão de alguns anos. Já o distúrbio de progressão variável ou lenta, eles são caracterizados por um comprometimento muscular que piora ao longo dos anos e reduz a moderalidade e expectativa de vida. Além disso, a gente também pode dividir a gente também pode dividir as doenças neuromusculares em doenças neuromusculares que são desenvolvidas, adquiridas, né? Ou elas são genética. Sendo que a mais provável na infância são as doenças neuromusculares genéticas, de causa genética. Além disso, também há uma fonte que diz que 1 em cada 3 milhões de pessoas podem desenvolver uma doença neuromuscular. As doenças neuromusculares, elas também são classificadas de acordo com a localização da sua lesão, sendo que podem ser nos neurônios motores do corno anterior da medula, na raiz nervosa, no nervo periférico ou nas fibras musculares. A nossa doença de distrofia muscular de Becker, o local da sua lesão é nas fibras musculares. Bom, para falar sobre a distrofia de Becker, a gente vai falar também um pouquinho sobre a de Duchenne, porque ambas são bem parecidas. A distrofia de Duchenne é uma forma de distrofia muscular progressiva com herança recessiva ligada ao cromossomo X. É a doença neuromuscular mais comum na infância, com incidência de a cada 3.000 a 3.500 nascimentos do sexo masculino. Já a distrofia de Becker é alélica à de Duchenne e é cerca de 10 vezes mais rara. Ela também é uma doença alélica determinada por mutação genética no locus 21 do braço curto do cromossomo X. A diferença entre essas duas doenças, clinicamente, está na idade de início e na velocidade de progressão da doença. Bem, há algumas diferenças de uma para outra, né? A de Duchenne, a fraqueza muscular dela é progressiva. Já na de Becker, ela progride de uma forma mais lenta. E na de Duchenne, o início é precoce, normalmente os sintomas aparecem na fase assim, dos 3 anos de idade. E a de Becker, o início é tardio, ela pode começar dos 7 aos 26 anos de idade. Bom, as causas, assim, o produto gênico de Becker, da doença de Becker, é uma proteína do citoesqueleto da membrana da fibra muscular, denominada distrofina, cuja função mais provável é manter a estabilidade da membrana da célula muscular. Então,
são causadas por uma deficiência ou anomalias dessa proteína, o que leva à lesão muscular progressiva e necrosante, resultando numa fraqueza muscular que se desenvolve durante a infância ou adolescência e quase sempre ocorre em meninos. Elas causam uma degeneração no músculo esquelético, liso e cardíaco, em virtude da perda ou duplicação do DNA. Então, assim, as principais características da doença de Becker é quedas frequentes, dificuldade de subir escadas, dificuldade de correr ou levantar no chão, andar cambaleando, uma hipertrofia das panturrilhas, fadiga, retardo mental e fraqueza que piora com o tempo. Os primeiros sintomas da distrofia de Becker, eles vão aparecer geralmente nos 5 aos 15 anos de idade. E esse paciente que possui a distrofia de Becker, ele vai apresentar sintomas como a dificuldade gradual entre caminhar e subir escadas, as quedas frequentes sem razão aparente, também vão apresentar perda de massa muscular, enfraquecimento dos músculos e pescoço, cansaço excessivo e perda no equilíbrio e coordenação. Na maioria dos casos, quando os sintomas aparecem na infância, a criança ela pode deixar de caminhar aos 16 anos de idade, porque a doença ela tem uma evolução mais rápida nos membros inferiores. No entanto, quando os sintomas eles aparecem quando os sintomas aparecem mais tarde, a capacidade de andar ela pode se manter dos 20 aos 40 anos de idade. Na maioria dos casos, a pediatria já suspeita da distrofia muscular quando é apenas avaliado os sintomas. Mas para que seja feita a confirmação dessa doença neuromuscular, é pedido os testes de biópsia muscular, teste cardíaco e raio-x. Só assim, com os diagnósticos desses testes, é feita a confirmação de uma doença neuromuscular de Becker. Embora essa doença não tenha cura, é possível fazer o tratamento médico para aliviar os sintomas e ter uma boa qualidade de vida. O tratamento para a distrofia muscular de Becker, ela é feita para aliviar os sintomas de cada pessoa e por isso pode variar de cada caso. Porém, as formas mais comuns de tratamento incluem a fisioterapia e aparelhos ortopédicos para tornozelos ou pernas. Ela pode ajudar o paciente a se manter móvel e esticar os músculos afetados pela distrofia. Além disso, pode ainda ser necessário fazer cirurgias, especialmente se os músculos ficarem mais curtos ou muito contraídos, e para soltá-los e corrigir o encurtamento. Na fisioterapia, a fisioterapia ajuda a manter o movimento dos músculos, alongando-os e evitando que fiquem muito contraídos. E assim é possível reduzir o número de lesões nas fibras musculares e nas articulações.